Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Sou Luiz Rorato e hoje eu vou falar sobre uma palavra que está fora de moda, não está sendo pronunciada o tempo todo, mas que faz parte do nosso dia a dia, que é utopia. O governo atual se elegeu com um discurso de que promoveria o déficit zero a partir do primeiro ano do seu mandato. Isso é uma utopia. Poderia até não ser, poderia até ser o contrário da utopia, realidade concreta, palpável, exequível e aceitável, por que não? E verdadeira, principalmente. Mas, como em todo governo populista, independente de ser de esquerda ou de direita, assistimos isso nos 4 anos anteriores ao atual governo, muita mentira e pouca realização, muito mais garganta do que ação, enfim. Nos governos populistas, o que prevalece é a mentira contra os adversários, a mentira em relação aos próprios feitos, a mentira escondendo os próprios defeitos, a mentira criando defeitos nos adversários, apontando o dedo sempre para os outros. Se a coisa não deu certo, é culpa dos outros. É muito comum isso nos governos populistas, lógico, feitos de pessoas, compostas de pessoas desprovidas de valores, de caráter, enfim. Porque esse tipo de gente tem como prerrogativa, tem como hábito faltar com a verdade. Então, voltando à atual situação, eu quero falar sobre a utopia. Acabei de ver no Jornal Nacional da Rede Globo a notícia, não foi invenção deles, eles não são inventores, eu sou inventor, porque eu crio inventos e deposito o pedido de patente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, eu sou inventor. Jornalismo sério não inventa notícia, divulga notícia a partir de fontes fidedignas, confiáveis, depois de checar mais de uma vez a fonte para ver se é verdade. Isso eu já falei em outros vídeos também. Mas enfim, toda pessoa inteligente sabe disso. E enfim, também enfim, entenderam aí o trocadilho e monossilábico. O inverso é verdadeiro, eu quis dizer com tudo isso aí. Então, os gastos públicos fecharam 2023 do governo com um déficit de mais de 250 bilhões de reais, diferentemente da promessa de déficit zero, justamente porque o governo gastou demais e também herdou do governo anterior, igualmente incapaz, dívidas do governo federal que pura e simplesmente não foram contabilizadas no governo anterior e que deveriam ter sido. Por exemplo, 92,4 bilhões de reais de precatórios que o Supremo Tribunal Federal obrigou o governo federal a pagar, mas ele simplesmente não pagou e não provisionou, não contabilizou como despesa incorrida. Para quem entende de contabilidade, sabe que esse compromisso deveria ser contabilizado como despesa a pagar, e isso influenciaria, obviamente, no déficit público do governo anterior, que a princípio foi de 122 bilhões de reais, fechou 2022 com esse número, e o atual mais do que dobrou, justamente porque herdou essa diferença e também gastou muito. O governo anterior, acho que tinha 25 ou 26 ministérios. O atual já tem 39. Cada ministério custa nada menos que 2 bilhões de reais por ano, no mínimo, para o governo. E é só fazer as contas. E outra questão que também contribuiu para o aumento do déficit público de 2023 no atual governo, no primeiro ano do atual governo, foram 168 bilhões
de reais que foram autorizados pelo Congresso, que também não foram contabilizados no governo do anterior, que em virtude da PEC da transição. Para quem não sabe, PEC é um projeto de emenda constitucional da transição, ou seja, da mudança de um governo para o outro. Então, esses 168 bilhões de reais também foram entubados pelo atual governo. Lógico que se nós somarmos 168 bilhões mais 92,4 vai dar 260,4. O déficit foi maior do governo federal, foi de 264. Quer dizer, quase que empatou com essa herança do governo anterior, e obviamente tem que se computar os seus gastos. Como ele teve nada menos que 14 ministérios a mais, cada um custando 2 bilhões de reais, teoricamente aumentou esses 14 ministérios a mais, aumentaram aí os gastos em 38 bilhões de reais. E também o aumento do Bolsa Família, que tinha outro nome lá, Auxílio Brasil, no governo anterior, que aliás foi mudado artificialmente, que já chamava Bolsa Família antes, só mudou de nome, e obviamente foi aumentado o valor em virtude da pandemia para R$600, para alguns casos, e até R$1.200 para mães solo, que morassem sozinhas, enfim. Então todos esses gastos aí, somados, não fecham a conta e tornam impossível, tornam utopia a expectativa e a promessa de déficit zero. E eu quero fazer uma profecia, embora não gostaria de fazê-la, mas esse governinho aí que aí está, como diria o Brizola, vai continuar prometendo o déficit zero para 2024, 2025, 2026 e assim por diante. Mas não vai conseguir nunca, porque é um governo populista, é um governo repleto de pessoas incompetentes, é um governo despreparado, é um governo que tem problema de gestão, é incapacitado para gerir o país com competência, é um governo, é um elefante branco que está marchando sobre o Brasil. Basta ver os 39 ministérios. Como eu já disse em vídeos anteriores, em nenhum país do mundo tem 39 ministérios. A média é entre 12 e 25. Aqui tem 39 e o sujeito quer criar mais um para fechar 40. Para termos lá o Lula lá e os 40... enfim, Alibaba, misturei tudo, desculpa, vocês sabem como é que funcionam as coisas, né? Então, Lula lá e os 40 ministérios. Provavelmente ele quer que alguém publique algum livro com esse título. Enfim, é muito triste que tudo isso seja uma utopia. Um governo competente, honesto, inteligente, capacitado, responsável, chegaria ao déficit zero, sim, e além disso, promoveria um crescimento anual do PIB de média de 6, 7% ao ano. Mas não dá para esperar isso desse governinho que aí está e nem do outro governozinho que estava antes. Quem acredita nesses dois aí deve ter algum problema ou está sendo muito bem favorecido, ou enfim, não sei. Eu me lembro que lá na época da ditadura militar, os alunos das escolas primárias eram levados, quando chegava um militar, uma autoridade de Brasília, ou da capital, numa cidade do interior, por exemplo, os alunos eram levados compulsoriamente, ou seja, os diretores dos colégios eram intimados a levar as crianças para recepcionar e bater palma pro sujeitinho, quer dizer, para a autoridade que estava chegando lá. Por mais indecente, quer dizer, por mais inteligente que fosse. Mas isso também acontece na Coreia do Norte, acontece na Rússia, acontece em várias ditaduras aí mundo afora. É muito bonito isso, inclusive. É coisa assim de arrepiar mesmo, tá certo?
Se você, eu falo essas coisas, jogo assim essas coisas para as pessoas fazerem associação, tá bom? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte na vida, sucesso, saúde, um abraço, gratidão e até mais com muita paz.